Todo policial é ladrão. Todo político, ele é corrupto. Os crentes não prestam. E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Hoje nós iremos falar um pouco sobre rótulos. Não sobre os rótulos que vêm nas embalagens que compramos no mercado, nas lojas ou nos produtos que compramos nas farmácias. Não, mas quero falar sobre os rótulos que as pessoas costumam colocar em determinado grupo, em determinado local, em determinado sistema. Sim, é o famoso é tudo farinha do mesmo saco. Sim. Quem sabe você já não fez isso, já não disse que aquele todo político é ladrão. Quem sabe você já não disse, por exemplo, que todo crente não presta. Quem sabe você já não chegou a dizer que o governo é corrupto. E a gente vai fazendo isso ao longo de toda a nossa vida. A gente tem, quem sabe você já não foi alvo também de rótulos, como eu já fui. Quando olhamos, por exemplo, para a Bíblia, nós vemos exemplo disso, de rótulos. O próprio Jesus foi alvo de rótulos. Lá no Evangelho de João, primeiro capítulo, quando ele chama os primeiros discípulos, Natanael, quando seu irmão Felipe o chama para ver Jesus, aquele que Moisés, os profetas haviam falado a respeito, ele diz... Quando ele soube que Jesus veio de Nazaré, ele pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem sabe você já não foi alvo de rótulos também? Ou você já rotulou? Mas será que os rótulos determinam que seja um grupo, que um grupo é de fato isso que foi qualificado? Nós sabemos que o que define um homem, ou o que define alguém, não é o rótulo que lhe é aplicado, mas o seu caráter. Pois se você tem um bom caráter, não importa o ambiente onde você está, pode ser o ambiente mais corrupto possível, esse ambiente não vai afetá-lo. Por quê? Porque você tem um bom caráter. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Ou seja, do nosso interior, do nosso coração. A Bíblia diz que do coração do homem procedem os maus desígnios. Do coração do homem procedem os homicídios, do coração do homem procede a idolatria, do coração do homem procedem o adultério, as imoralidades sexuais. Sim, é de dentro do homem que procedem essas coisas. É muito comum nós vemos pessoas camuflando o mau caratismo, se escondendo dentro de instituições religiosas, por exemplo. Ou pessoas, muitas vezes, principalmente nessa época política, tem pessoas que vão se chegar a você querendo seu voto e se fazendo de bom samaritano. Aliás, os bons samaritanos não eram bem vistos pelos judeus e eram rotulados de malditos pelos judeus. Mas quando a gente olha para a Bíblia, foi um samaritano que salvou um judeu que estava jogado à beira do caminho, quando ele foi assaltado, espancado, deixado quase à morte. Não foi um judeu. Não foi um sacerdote, não foi um levita, mas foi um samaritano. Então, é o caráter de alguém que vai determinar se ele é ou não alguém confiável, se ele é um ladrão, se ele é enganador, se ele é um mentiroso, se ele é um adúltero. Comumente nós vemos hoje no mundo em geral, e nós temos visto dentro dos ambientes, seja no ambiente religioso, no ambiente político, no ambiente, seja qual for o ambiente, nós vamos ver, vamos ter problemas com roubos, vamos ter problemas com corrupção, nós vamos ter problemas com engano, porque a questão é onde está o homem, ali está a corrupção, porque é algo interno, é algo do seu interior. A Bíblia diz que todos nós fomos terrivelmente atingidos pelo pecado, como diz lá Romanos, que todos nós, por causa de um pecado de um homem, todos se tornaram pecadores. Portanto, os rótulos têm sido usados a
cada instante as pessoas se qualificam as pessoas desqualificam um grupo, um local, um ambiente por causa de um ato de alguém, de um ato errado. É fato, muitas vezes nós não irmos a um ambiente quando somos maltratados por um funcionário, uma loja, por exemplo, mas isso não quer dizer que todos aqueles funcionários daquela loja não prestam ou são mal educados. Não é verdade? Então, o que nós devemos aprender é que o que define, o que deve definir a nossa vida não são os rótulos. Você não é farinha do mesmo saco, mas se você tem um bom caráter, está num ambiente que é corrupto, não se impressione com isso. Continue sendo quem você é, independente das coisas que você veja. Simplesmente não pratique. Quando olhamos para a Bíblia, por exemplo, também temos o caso de João Batista, que perdeu a cabeça por denunciar o engano, o erro. Ele não era farinha do mesmo saco. Ele não era alguém que estava em um ambiente apenas para ser igual aos outros. Mas ele tinha um compromisso com o seu caráter. E ele era um religioso. Dizer que todo crente não presta, isso não define o cristianismo. Porque dentro dos ambientes, onde, como eu falei para você, onde está o homem, ali está a corrupção. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, no passado, com a ideia do isolacionismo, com a ideia, por exemplo, do monarquicismo, sobretudo na década, por exemplo, temos o caso de Jerônimo, por exemplo, que se castrou por causa das imoralidades que ele vivia, mas não é uma questão externa, estética, é uma questão interna. Certamente ele continuou nos seus devaneios. Temos caso de Agostinho também, que entrou para o mosteiro. Portanto, o mau caratismo é que vai definir se aquele grupo não presta ou presta. Por isso, antes de você ser alvo de rótulos ou pensar em rotular alguém, pense bem, pois os rótulos são formas subjetivas de você qualificar o grupo. Não dizem a realidade, não condizem, não correspondem com a realidade de um grupo, do ambiente, de um local. Você não pode dizer, por exemplo, todas as cidades do Brasil não prestam. Todo brasileiro é mentiroso. Você não pode qualificar, por exemplo, todo baiano é preguiçoso. Nós não podemos qualificar um grupo por causa de um só. Agora, nós temos visto o caso, por exemplo, da Flor de Lis. Ela é crente, os crentes não prestam. É uma questão interna, uma questão do coração. Existem muitos ateus que são mau caráteres, mentirosos, enganadores, adúlteros, imorais. Existem, por outro lado, políticos que são políticos corretos, honestos. Existem políticos que são desonestos, fraudulentos, mentirosos, hipócritas, enganadores. Existem policiais, bravos policiais, existem policiais valentes, policiais que não se deixam corromper. Conheça antes de determinar se presta ou não presta. Ok, pessoal? Este é o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever. Um abraço, até o nosso próximo vídeo, pessoal.